Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades aqui com o professor Marcos José, que você já conhece, não é? E com os materiais da Raquel Basilone. Estamos então abrindo um ano de Top Atualidades, quer dizer, fechamos um ano e vamos abrir mais um ano, tomara, não é? Comemorando, porque a aceitação foi muito legal, o sucesso é praticamente certo e, lógico, para comemorar esse um ano de Top Atualidades, nós preparamos então uma surpresa legal para você que esperamos você goste. Foi feito então, nós vamos remodelar, já foi feito aí um novo modelo de Top Atualidades que você vai assistir a partir de agora e esperamos, você depois vai dizer para nós aí a sua opinião, manda e-mail, vai lá no Facebook, coloca lá seu comentário, porque a gente quer saber se você gostou ou não, ok? Então, como eu já disse, um ano de Top Atualidades, vamos começar um novo modelo desse Top. Então tá aí com o material da Raquel Basilone. Temos aqui as principais notícias, né? Primeiro lembrando você que é de 3 a 9 de janeiro esse Top. Aí está a lista, não é, de principais assuntos que nós vamos trabalhar hoje. E temos também essa novidade. Dos assuntos que trabalharemos, vão ter dois destaques, que vocês estão vendo aí. Papéis de promotor implicam Cristina Kirchner e Estado Islâmico divulga vídeo que mostra piloto sendo queimado vivo. Então, esses dois assuntos, eu vou fazer, então, um comentário mais abrangente, como se fosse praticamente uma aula, e os demais depois vocês vão ver como vamos comentar. Legal? Então, começando o novo formato do Top Atualidades, ok? Mostrando aí para você o slide, semana de 3 a 9 de janeiro, e o primeiro assunto que eu vou comentar, papéis de promotor implicam Cristina. Vocês estão vendo o link aí embaixo, tá vendo embaixo aí da imagem da dona Cristina, com essa boquinha de Angela Jolie? Então, para que você depois ache que não teve tempo de ler tal com cuidado, não, fica tranquilo, você depois pode acessar esse link, tá? Você pode ler com cuidado, com calma na sua pesquisa, porque agora o que eu quero que você faça é vir aqui comigo na lousa, ó. Então vamos lá, ó, tá aqui, ó, questão Argentina. Então, como eu prometi para vocês, eu vou fazer como uma espécie de aula para explicar melhor esse assunto, porque, como já foi dito, ele é um dos destaques. Então vamos fazer o seguinte, ó, temos aqui, questão Argentina, promotor Alberto Nisman, grava esse nome, hein? Alberto Nisman. Quem era esse cara? Porque, segundo a polícia argentina, lá de Buenos Aires, ele havia cometido suicídio, coisa que a tese não está aí muito bem clara. Então, vamos lá. O que fez, né, ou o que fazia o promotor? Ele acusava a presidente Cristina Kirchner de sonegar informações sobre os suspeitos do atentado contra a AMIA. Isso, quem é a AMIA? Associação Mutual Israelita ou israelense. Então, isso, e espero que você anote aí direitinho, faça a pesquisa de forma correta, esse atentado que foi feito contra a AMIA envolve um país do Oriente Médio, um país xiita, o Irã. Então vamos lá. De novo, você tem aqui o nome do promotor que, segundo a polícia argentina, cometeu suicídio, mas tudo indica que não. O promotor acusava Cristina Kirchner de manipular e sonegar informações sobre o atentado à AMIA, essa instituição israelense. E morreu gente, hein? Morreu quase 100 pessoas nesse atentado. Isso foi em 1994. Mas esse caso estremece até hoje as relações entre o governo de Israel, tá? Governo de Israel, governo da Argentina
E por causa da aproximação que está havendo entre o governo da Argentina e o governo do Irã, a Cristina Kirchner andou aí, segundo o promotor Nisman, atrapalhando as investigações. Então, quando o promotor havia acabado de, vamos dizer assim, oficializar essa acusação, ele apareceu morto no seu apartamento, vítima de um tiro na cabeça de uma arma de baixo calibre. Então, está aqui um assunto que, como eu prometi para você, serve como uma espécie de aula, ok? Isso é mais ou menos aqui o que é de importante para você iniciar a sua pesquisa, porque, olha, pode escrever o que eu estou falando, viu, candidato? Esse aqui é um assunto que cai esse ano em algum concurso de atualidades, tá bom? Então, anotou direitinho? Ficou feliz? Isso, depois você escreve para mim, legal? Então, agora volta aqui comigo. Então, vamos lá, continuando então esse assunto sobre a Argentina, esse slide que eu tenho aqui para você, que a Raquel colocou, ó, tá aí, ó. Ex-espião argentino é chamado a depor em caso de morte do promotor. Então, investigadores que apuraram a misteriosa morte do promotor argentino Alberto Nisman chamaram o ex-espião para testemunhar no caso nesta quinta-feira, no dia 5. Então, tá aí o link para você também depois fazer uma leitura mais atenta, mas para a gente encerrar aqui essa primeira notícia, que como você já viu, a gente quer trabalhar bem, vai acompanhando esse caso, porque ele promete mais emoções, e você, candidato focado, que acompanha o nosso trabalho aqui do NEAF, sabe que os conselhos que a gente dá por aqui, olha, vale a pena tomar cuidado, tá bom? Então, como eu já disse, vou fechar aqui. Acompanhe esse caso do promotor Nisman. E o outro assunto de destaque aqui do Top Atualidades: Estado Islâmico divulga vídeo que mostra piloto sendo queimado vivo. Então, esse piloto jordaniano, não é? O Muaz al-Kazasbi. Eu espero que o meu árabe não esteja tão ruim a ponto de você poder entender. Então, esse é o nosso próximo assunto, que eu vou pedir para você novamente me acompanhar aqui na lousa. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante você lembrar, como ligar aí esses fatos, tá bom? Esse fato que é a morte, que se você tem bom estômago e nervos de aço, e também um pouquinho de sarcasmo, né? Você adora, assim, uma coisa um pouco violenta, você vai lá no YouTube e procura as imagens, né? Tem vários tipos de imagem, mas tem uma que é muito boa, que mostra do início ao fim como é que o piloto, que eu já disse o nome, está aqui, ó, o senhor Muaz al-Kazasbi, isso, como é que ele foi morto, queimado vivo. Então, você inclusive vai ver uma produção, assim, digna de Hollywood. Alguns efeitos especiais, né? Alguns close foram feitos com câmeras. O cara, há uma música de fundo, uma espécie de hino e tal. Isso tudo foi feito com cuidado, assim, de um esmero. Por quê? Porque é isso que o Estado Islâmico quer. Ele quer chocar e ele quer fazer o diferente. Só para você ter uma ideia do que já foi dito na comparação entre Estado Islâmico e Al-Qaeda, porque você não vai esquecer que o Estado Islâmico, criado lá no começo do ano 2000, 2002, 2003, então ele foi expulso da Al-Qaeda, ok? Ele estava associado à Al-Qaeda e foi expulso. Pois é, o Estado Islâmico está muito mais à frente da Al-Qaeda, porque enquanto na Al-Qaeda você tem um sistema, um esquema de divulgação arcaico, considerado hoje arcaico, o Estado Islâmico está trabalhando com internet, YouTube, câmera digital, eles fazem câmera lenta, eles fazem efeitos especiais, postam isso para o mundo inteiro, porque sabe que isso corre, né, praticamente todo o planeta em alguns minutos, ou seja, o alcance da Al-Qaeda hoje é muito mais eficiente, da Al-Qaeda não, perdão, do Estado Islâmico, é muito mais eficiente do que a Al-Qaeda. E se você tiver estômago para ver como é que é esse piloto jordaniano, não esquece isso,
ele era jordaniano, foi morto, vale a pena que você vai entender o que eu estou aqui até sendo um pouco extenso demais. Mas vamos lá. Então nós temos um piloto jordaniano. Por que, né, o massacre, a morte do piloto? A Jordânia participa de uma coalizão de países, de países de língua árabe. Isso é muito importante. Não esquece que isso aqui é língua, não é religião. Islâmicos, todos eles são. Agora, o que pega aqui é que essa coalizão, criada por quem? Pelos Estados Unidos e União Europeia, que foi criada em setembro de 2014, lógico, não agradou o Estado Islâmico. Por ser também islamizado, mas também árabe, esses países ficam preocupados com a ação do Estado Islâmico, que mata os xiitas. Isso, inclusive, para o pessoal, né, que me acompanha já aqui o trabalho aqui do NEAF do ano passado, deve lembrar que eu sempre tenho dito isso. Não esquece, o Estado Islâmico é árabe, tá? O Estado Islâmico é sunita. E para o Estado Islâmico, os xiitas são infiéis, traidores. Então, por isso que eles matam os xiitas. Para os cristãos, já existe aí uma opção, aliás, duas opções, né? Um cristão, que existem minorias cristãs ali na Síria, Iraque, existem. Se ele for capturado, ele tem três opções. Ou ele vai se converter ao sunismo muçulmano, ou ele vai pagar uma taxa mensal. Ele pode praticar o cristianismo, mas ele vai ter que pagar uma taxa mensal. Se ele não aceitar a primeira opção e nem a segunda, aí vem a terceira opção. Ele é morto. Só isso. Então, agora, para os xiitas, não existe opção. É morte certa porque eles são considerados infiéis. E um detalhe, a morte do piloto jordaniano é uma espécie de recado para as elites árabes sunitas dos países como Iraque, Arábia Saudita, Catar, Emirados ou Kuwait. Nós vamos, isso é o que a gente aqui está entendendo, o que o Estado Islâmico quer transmitir. Nós vamos matá-los, não importa se for um árabe muçulmano pobre ou um árabe muçulmano rico, porque o piloto Muaz não é filho de qualquer um. O cara veio da elite lá da Jordânia. Isso chocou bastante o mundo árabe, né, principalmente as suas elites, porque eles não perdoaram o piloto, tá bom? Só para encerrar, para depois você sair daqui da louça comigo. Não esquece que o Estado Islâmico é dono de um território que fica entre o Iraque e a Síria. E que esse território foi conquistado no início do ano passado, tá bom? Por quê? A Síria está passando por uma guerra civil violenta e o Iraque é um país desestabilizado desde a sua invasão lá em 2003 com o lesado do George W. Bush, tá bom? Então agora volta aqui comigo, porque eu tenho para completar aqui a aula o seguinte. Outro slide aqui para você, ó. Entrou aí já, né? Entrou? Entrou. Jordânia diz ter executado jihadista iraquiana condenada à morte. Tá vendo aí? Então, essa imagem que você está vendo é a jihadista. Vamos lá, candidato, como é que anda aí o seu, né, o seu dicionário sobre o Oriente Médio? Não esquece, quer dizer jihadista, não é? Aquele que dá a vida em nome de Alá. A Guerra Santa. Resumindo, é a Guerra Santa. Por exemplo, o Estado Islâmico é jihadista. Tá? Se você pegar o Hezbollah, é jihadista. Se você pegar o Hamas, Boko Haram, todos eles são radicais, são jihadistas. Então, o que você está vendo aí é a imagem
da terrorista jihadista que foi morta. A Jordânia ficou de libertá-la se o piloto fosse também liberto. Como o piloto foi morto, esta mulher que você está vendo aí também foi executada pelo governo da Jordânia, tá bom? Então, é assim que agora a gente vai trabalhar aqui com o Top Atualidades. Dos assuntos que forem comentados, 2 ou 1, isso não é uma regra, poderá ser 1 ou poderá ser 2, terão uma abrangência mais aprofundada que eu tenho certeza você deve estar gostando, tá bom? E se não estiver, não esquece, escreve pra gente. Bem, candidato, então como já foi dito, nós estamos aqui com o nosso novo modelo de Top Atualidades. Vou mostrar aqui para vocês. Então é o seguinte, ó, tá vendo aí o mural de notícias? Então, essas são as principais notícias que nós separamos para vocês, que são as principais notícias da semana passada. Então, você tem aí um conjunto, não é? De uma certa saída da graça, Ucrânia, separatismo, Anderson Silva, que tem a ver com o doping na questão de esporte, não é? E o Parlamento Britânico, genética, e a Disney, que tem a ver aí com a epidemia de sarampo. Aí qual que é a nossa proposta aqui do mural? É mostrar para você o que você tem que acompanhar, pesquisar e como você pode linkar o assunto, porque nós temos a notícia, não temos? Ótimo. Mas como é que isso cai no concurso? Não exatamente diretamente. Ninguém vai perguntar para você em que dia que a Graça Foster foi mandada embora. Mas o concurso pode exigir qual a relação que o fato Graça Foster tem a ver com outro assunto, paralelo ou não. Então é isso que a gente vai mostrar para você, inclusive dando dica de leitura e como é que esses assuntos se relacionam, tá bom? Que eu espero que você goste. Mas vamos lá. Então nós temos aí o slide, como já foi dito. O primeiro assunto é Brasil Política. Falando, como você já viu, da demissão de Graça Foster, que você está vendo aí na imagem junto com a presidente, o link aí embaixo. E qual a relação que você pode fazer entre o assunto que você está vendo aí, não é? Que você acabou de ver, que é a demissão da Graça Foster, como é que você pode relacionar isso? Então você tem o escândalo da corrupção da Petrobras, tá? A economia brasileira, que os jornais vêm acompanhando diariamente, eu tenho falado muito disso aqui, a governabilidade da presidente que está em jogo. E o que eu acho que é bacana aqui, que a gente também quer, como uma novidade para você, que tipo de leitura, onde é que você pode fazer um aprofundamento disso tudo. Então, nós estamos deixando aí para você o link, né, caso a Petrobras invade o carnaval, que é o que você deveria, candidato focado, ler. E depois não esquecer de mandar aqui para nós o que você está achando. Legal? Então, o próximo assunto que você está vendo aí, está entrando no mundo política. Ucrânia, separatistas tentam encurralar as forças em Kiev. E aí, vamos lá. Como é que a gente pode relacionar quais fatos sobre a Ucrânia que você pode aí correlacionar? Tá, ó, fatos que antecederam esse acontecimento. Conflitos com os rebeldes pró-Rússia, movimento separatista da Crimeia. Você não pode esquecer daquilo que eu falei o ano passado muito aqui, quais são os interesses que o governo de Vladimir Putin tem na Ucrânia e também na Crimeia. Então são assuntos que você não pode deixar de relacionar. E como sugestão de leitura, que você está vendo aí também o link, acordo, né, para suprimento de gás assinado por Ucrânia, Rússia e União Europeia. Não esquece dessa questão do gás que a Rússia fornece, né, vende para a União Europeia e dos interesses dos Estados Unidos na Ucrânia também, assim como a OTAN. Então você não pode deixar de relacionar tudo isso. Legal? Então temos mais outro assunto, Brasil Sociedade. Anderson Silva é pego em exame
antidoping. Então tá aí outro assunto muito comentado a semana passada, lá em Las Vegas, saiu o resultado do exame, deu positivo e não vai haver contraprova. Outro detalhe, não é que é legal, como você já percebeu, tá aí aonde é que você vai ter, como você vai fazer uma relação. Esporte no Brasil, projeção de um atleta brasileiro internacionalmente, porque a gente sabe que o UFC hoje é um fenômeno mundial e tem projetado muitos atletas do Brasil, ok? Mundo Tecnologia, Parlamento Britânico dá aval a bebês com material genético de 3 pais. Então tá aí, não precisa mais 2. Agora a gente pode fazer bebê com 3 pais, tá bom? Bom, aonde é que a gente relaciona isso, né? O Parlamento Britânico tem relação com o quê? Tem relação com avanços na pesquisa genética e sobre doenças genéticas, tecnologia aliada à ciência e medicina e principalmente ética e segurança médica, porque tanto a Igreja Anglicana lá da Inglaterra como a Igreja Católica em Roma já deram o seu pronunciamento, são radicalmente contra isso. Então não esquece também dessa questão da ligação que a gente tem que fazer isso com a ética religiosa. Mundo Sociedade. Disney origina surto de sarampo nos Estados Unidos. Então, isso tem a ver também, viu, candidato, com o seguinte, como lá nos Estados Unidos o sarampo faz muito tempo foi erradicado por causa das vacinas, com o fluxo cada vez maior de turista para a Disney nos Estados Unidos, acabou o sarampo sendo levado para lá e os americanos que vão também usufruir do parque acabam levando o sarampo para fora, tá bom? Então nós temos aí que relação, qual a relação que você tem que fazer? Com saúde infantil e com epidemias ao redor do mundo, que falamos muito aqui o ano passado, a questão do ebola, da questão do chikungunya, que chegou aqui no Brasil. Tá legal? Então, isso é o novo Top Atualidades, que eu espero você esteja gostando e depois você vai escrever aqui para nós, tá bom? Então, candidato, você que está me vendo aí, então vamos à resposta do desafio da semana passada, não é? E para você que não lembra ou não viu o desafio, você dá uma pausadinha aí, tá? Dá uma pausadinha que vai aparecer no seu monitor bonitinho a pergunta. Então tá aí, qual é a resposta? Resposta do desafio, alternativa B de bola. Então, candidato, você que já acompanha aqui o NEAF sabe que essa questão de energia a gente sempre está batendo aqui. Energia eólica, energia renovável, energia limpa, não é liberado nenhum tipo de resíduo na atmosfera. Muito bem, então isso, para quem está aprendendo, tem que ser esperto, tem que pegar isso logo. Agora, não se esqueça que o Brasil vem investindo muito nesse tipo de energia que a gente chama de energia renovável e limpa, ok? O Rio Grande do Norte ainda é o estado que tem o maior número, né? É onde mais é produzida essa energia, mas como você está vendo aí no texto, a Bahia está para tomar esse lugar, tá bom? E outra coisa que você também não deve se esquecer, o Brasil está entre os 10 países que mais investe hoje nesse tipo de energia, que é a energia eólica, energia limpa e renovável. Legal? Então vamos lá, novo Top Atualidades de 3 a 9 de fevereiro, finalmente o desafio dessa semana, né, candidato? Atualmente, o Exército Brasileiro posicionou-se publicamente contra um projeto de lei, com receio de que a aprovação cause mudanças nos critérios estabelecidos para ingresso e permanência nas Forças Armadas. A lei em questão é, letra A, Menino Bernardo, conhecida também como Lei da Palmada. B, criminalização da homofobia no Brasil. C, regulamentação da PEC do trabalho doméstico. D,
atualização do Código Penal Brasileiro ou E, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bem, candidato e candidata, fechamos então esse top, esse top comemorativo de 1 ano, que nós aqui do NEAF agradecemos muito, o papel inclusive de uma grande equipe aqui que nós temos, a Raquel, toda a equipe aqui do NEAF trabalhando para ajudar você, candidato focado, a ir bem no concurso de atualidades, esperando que você tenha gostado desse novo modelo de top, que eu vou insistir novamente. Não deixe de escrever para nós, dando a sua opinião, e esperando encontrá-los novamente segunda-feira que vem, tá bom? Grande semana, bons estudos e até o próximo.